Olá pessoal, meu nome é Luciana Rodrigues, eu sou professora de Química. E na aula de hoje nós vamos estudar o assunto eletroquímica, pilhas. Mas o que vem a ser eletroquímica? Vamos dar uma olhadinha no slide? A eletroquímica, pessoal, é o ramo da química que estuda as reações de oxirredução. Elas vão envolver dois processos bem distintos, a pilha e a eletrólise. A pilha é um processo espontâneo e a eletrólise é um processo não espontâneo. As duas envolvem transformação de energia química em energia elétrica. Então, presta atenção aqui em mim um pouquinho. O que a gente vai ter aí, então? Os dois processos ocorrem através dessa reação que a gente chama de reação de oxirredução, que é uma reação onde há transferência de elétrons. Geralmente as pilhas são formadas por metais. Então a gente vai ter dois metais com potenciais diferentes, onde um metal mais reativo acaba transferindo elétrons para um metal menos reativo. Então o que vai acontecer? Foi uma grande sacada quando se pensou em utilizar essa transferência de elétrons que ocorre através dos metais para produzir a energia elétrica. Volta no slide. Então, a gente vai estudar a pilha, que são processos espontâneos e que vão gerar energia elétrica a partir de uma reação química, a partir da energia produzida durante uma reação química. Quem foi a pessoa que primeiro começou a estudar a pilha? A primeira pilha, pessoal, ela apareceu em 1800, realizada, trabalhada por um físico chamado Alessandro Volta. O que esse físico fez? Ele empilhou discos de cobre e zinco, intercalados por um algodão embebido numa solução eletrolítica. Olha aqui para mim. Ele pegou disquinhos, como se fossem moedas. Moedas de zinco e moedas de cobre. Zinco e cobre são dois metais bem diferentes. Zinco e cobre, eles quando se unem, quando estão próximos, quando a gente coloca um conectado ao outro, eles tendem a sofrer um processo de oxirredução. O zinco é um metal menos nobre, é um metal mais reativo. Então, ele acaba transferindo elétrons para o metal cobre. Mas, para que isso ocorra, é fundamental que haja esse algodão embebido numa solução eletrolítica. E que solução seria essa? Uma solução que pode ser, por exemplo, de sal dissolvido na água. Então, você pega um disco de zinco, coloca o algodão no meio, um disco de cobre em cima, mais um algodão e vai intercalando os metais. Então, vai haver a oxidação do zinco. Aí, o que vai acontecer, então? Se eu conseguir utilizar a transferência de elétrons dos metais, transformando essa transferência de elétrons em energia elétrica, eu vou ter uma pilha. E olha que bacana, dá uma olhada no slide. O nome pilha, ele vem desse empilhamento dos discos metálicos. Então, isso que a gente conhece hoje como pilha, que a gente usa tanto nos nossos dispositivos eletrônicos, eles vêm do empilhamento de metais. Então, esse nome ficou e a gente conhece ainda, esses dispositivos que geram energia elétrica com esse termo. Mas como acontece essa oxidação? Vamos dar uma olhada nos termos? A oxidação, como eu disse anteriormente, é a perda de elétrons. Vamos imaginar, então, uma barrinha metálica imersa numa solução. Essa solução, ela pode ser uma solução de um outro metal, pode ser água, tá? Pode ser água pura. Então, o que tende a acontecer aí? Tende a acontecer a oxidação do metal. Pessoal, deixa eu esclarecer melhor aqui, olha para mim. O que vem a ser a oxidação? Quando a gente fala no ferro, parece que é um processo assim muito comum para a gente, porque toda vez que a gente tem um pedacinho de um material formado por esse metal e ele começa a enferrujar, a gente não se dá conta de que esse processo que a gente chama de ferrugem é um processo de oxidação. Então, a oxidação é a perda de elétrons do metal para o meio, e que no caso do ferro, a gente chama de ferrugem. Então, esse processo não acontece só com o ferro, ele vai acontecer com todos os metais que têm essa capacidade em oxidar naturalmente. Vamos ver como é que isso pode ser representado, então. Presta atenção, essa reação, a gente aí representando o metal com a letrinha A inicialmente com carga zero, ele vai se tornar A+, e vai perder um elétron. Então, olha só, presta atenção aqui em mim. O A0, zero é a carga inicial do metal. Então, quer dizer que nesse momento, ele está com o seu número de elétrons original, sem ganhar
nem perder elétrons para o meio, nem para outro elemento. Volta lá no slide. A partir do momento que ele perde elétrons, ele vira A+, e o elétron sai. Nas reações de oxirredução, nas pilhas, né, a gente vai falar que a substância que sofre oxidação é chamada de agente redutor. E na pilha, pessoal, especificamente na pilha, essa oxidação ela vai ocorrer no cátodo, que é o polo positivo da pilha. Olha aqui para mim. Quando a gente vai ligar um eletrônico, que a gente usa pilhas, já deve ter acontecido com a maioria de nós, né, conectar a pilha errada e o equipamento não liga. Isso porque a pilha comum que a gente usa, ela tem dois polos, o polo positivo e o polo negativo. E quando você abre o eletrônico, o equipamento, você vê que tem um indicativo para que lado você tem que jogar o polo positivo e o polo negativo. Esses polos, eles vêm dessa reação de oxirredução, que é gerada pela demanda desses elétrons. Vamos voltar lá no slide. Então, oxidação, perda de elétrons, o número de oxidação, né, a carga aumenta, o metal perde elétrons, essa substância vai ser chamada de agente redutor e vai ocorrer no cátodo, que é o polo positivo. Vamos olhar agora a redução? Na redução ocorre o contrário. Olha o que vai acontecer. Agora eu tenho um ganho de elétrons. Então, o metal da solução, ele tende a capturar elétrons e partir para a lâmina. Olha o que acontece com o desenho aí que representa a lâmina. Olha só, inicialmente eu tenho a lâmina e depois ela fica mais rombudinha, né? O que isso quer dizer, pessoal? Que está havendo deposição do metal sobre a lâmina original. Então, olha só, a reação seria representada da seguinte maneira. O A+ presente na solução captura um elétron e vira A0 aquoso. Aí o que vai acontecer com os termos? Essa substância que está, ou metal, né, que está sofrendo redução, porque está ganhando elétron e tendo sua carga diminuída, ela vai ser chamada na pilha de agente oxidante. E essa redução, no caso da pilha, ela ocorre no polo negativo, que a gente chama de ânodo. Então, presta atenção, pessoal, a grande sacada da pilha é justamente isso. Por que não aproveitar essa corrente elétrica que é gerada das reações de oxirredução? Então, olha aqui para mim, foi isso que foi feito. Quando eu conecto metais, né, se os metais oxidam e reduzem, se eu conseguir aproveitar essa transferência de elétrons, eu vou ter geração de energia elétrica. Então, foi essa a grande sacada, né, que os físicos e químicos tiveram lá atrás para poder produzir esses dispositivos tão importantes para o nosso dia a dia. Vamos voltar lá no slide e ver a primeira pilha que foi produzida em 1836 por um químico físico chamado de Daniel. Olha o que ele fez. Ele pegou o metal cobre, colocou dentro de uma solução de íons cobre. Aí está representado em azul, porque na vida real, né, aí eu tenho um desenho, mas essa solução originalmente, ela é azulada mesmo. Aí, o que vai acontecer com esse cobre? Esse cobre, inicialmente com carga 2, ele vai absorver 2 elétrons e vai reduzir, ficando com carga 0. Do outro lado, ele vai conectar esse cobre numa barrinha de zinco. Da mesma maneira que o cobre, esse metal zinco vai estar imersa numa solução de íon zinco. Aí esse zinco, por sua vez, ele vai oxidar. O zinco da barra vai se transformar em zinco 2 e vai liberar 2 elétrons. Aí eu preciso, claro, né, para que essa reação ocorra, conectar esses 2 metais através de um fio condutor e ainda adicionar uma ponte salina. Qual a função dessa ponte salina? Essa ponte salina, pessoal, ela é extremamente importante para restabelecer o equilíbrio iônico das soluções. Se ela não estivesse aí, essa pilha não iria funcionar e a minha lâmpada não iria funcionar. E a passagem de elétrons, então, seria prejudicada e a minha lâmpada não acenderia. Então, para a minha lâmpada acender, que aí no caso eu estou usando a lâmpada como um resistor, eu preciso ter todos esses dispositivos conectados. Então, olha aqui para mim. Os 2 metais conectados por um fio, cada um dos metais em sua solução, cobre, metal, solução de cobre 2, zinco, metal, solução de zinco 2, um metal externo conectando essas 2 barrinhas e uma
ponte salina conectando as soluções. Aí, o que vai acontecer nesse momento? Volta no slide. O fluxo de elétrons vai do zinco para o cobre. Aí você vai me perguntar, por que do zinco para o cobre? Porque o zinco é um metal que oxida mais fácil e o cobre é um metal mais nobre. Então, o que a gente vai ter aí? O cátodo como sendo a barra de cobre e o ânodo como sendo a barra de zinco. Aí a gente vai somar as duas equações, a gente vai cancelar os dois elétrons, porque eles estão em lados opostos, e a gente vai ter então a equação global da pilha, onde a gente escreve apenas aquelas substâncias, né, que não foram canceladas quando eu somo as duas semi-reações. Então eu tenho a semi-reação do cátodo, que representa a redução do cobre, eu tenho a semi-reação do ânodo, onde eu tenho a oxidação do zinco e eu tenho a equação global. Então, o que eu vou ter aí? Presta atenção, o zinco 0, ele vai a zinco 2, então eu tenho uma diminuição na massa da barra. Observe que a oxidação, ela sempre vai provocar isso no metal, né, uma corrosão na barra metálica, e eu tenho o cobre 2 indo a cobre 0, então observa que a barra, então, ela vai acumular metal em sua volta, vai ter um aumento na massa, e a gente vai ter, então, o funcionamento da pilha até essa reação se esgotar, porque quando a reação se esgotar, a pilha para de funcionar. Essa pilha, ela pode receber uma representação que é muito comum em química, onde a gente especifica quem está oxidando e quem está reduzindo. Então, eu tenho o zinco 0, observe aí, ó, indo a zinco 2 e o cobre 2 indo a cobre 0. Então, olha aqui para mim, quando a gente pega a representação da pilha, a gente consegue ler quem é que está aumentando o NOx, quer dizer, oxidando, e quem é que está diminuindo o NOx, quer dizer, reduzindo. Vamos ver então agora como é que foi criado o potencial para calcular os potenciais padrão de eletrodo. E por que isso foi criado? Dá uma olhadinha aqui para mim. Porque quando a gente compra uma pilha, não sei se você já percebeu, vem uma indicação de quantos volts tem aquela pilha ou aquela bateria. Então, aquela quantidade, né, de carga ou aquela voltagem que a pilha tem fornecida, ela é realizada através de cálculo. Agora a gente vai ver a voltagem, né, que a gente chama de DDP, que é a diferença de potencial, ou FEM, que é a força eletromotriz da pilha. Dá uma olhada no slide. Eles pegaram, então, pessoal, um recipiente, tá? Dentro desse recipiente, eles colocaram uma solução aquosa de ácido sulfúrico, um fio de platina dentro de um tubo viradinho de cabeça para baixo, tá? Com uma plaquinha de platina esponjosa na ponta, e eles inseriram dentro desse tubo, que estava ali virado de cabeça para baixo, o gás hidrogênio. Daí você vai me perguntar, por que o gás hidrogênio? Olha aqui para mim. Porque o gás de hidrogênio é a referência na tabela dos potenciais de eletrodo. Então, o hidrogênio é o nosso marco zero. Então, é a partir do hidrogênio que a gente consegue construir as nossas tabelas de oxidação e redução. Volta no slide. Então, o que vai acontecer aí? Eu tenho uma reação de oxirredução do gás hidrogênio que vai permitir uma comparação com outros metais. Dá uma olhada aí no que foi feito, olha só. Foi pego aquele mesmo sistema do gás hidrogênio e conectado ao metal zinco. Esse metal zinco, já que eu estou criando uma pilha, tem que estar adicionado a uma solução de zinco 2. E do outro lado, o gás hidrogênio. Aí olha o que vai acontecer. Ligadinhos pela ponte salina e pelo fio condutor, a gente consegue perceber que a corrente elétrica ela vai do zinco para o hidrogênio. Aí eu tenho ali um voltímetro e eu vou conseguir medir a tensão que está passando ali, que é de 0,76 volts negativo. Está vendo aí? Menos 0,76. Observa o que vai ser feito agora. Um sistema muito semelhante, só que foi mudado o metal. Agora eu tenho prata. Aí eu pego a prata numa solução de prata e o hidrogênio do outro lado, assim como o sistema inicial, ligados por um fio condutor e uma ponte salina. Aí olha o que vai acontecer. Agora, o potencial medido é de mais 0,80 volts.
Então, pessoal, esses testes, olha aqui para mim, foram feitos com os metais. Hidrogênio de um lado, que é o meu padrão, meu marco zero, e os metais do outro lado. Então, quando eu pego o hidrogênio de um lado e os metais, quais metais? Todos, prata, ferro, cobre, zinco, magnésio, manganês, eu consigo fazer uma leitura e determinar qual é o potencial de cada um desses metais. Aí você vai me perguntar, para que isso? Dá uma olhada no slide. Para criar essa tabela de potencial. Então, existem tabelas de potenciais, onde o hidrogênio é o marco zero, e eu vou ter potenciais para metais que têm uma tendência em sofrer redução e ainda potenciais mais baixos que indicam metais com tendência em sofrer oxidação. Então, olha aqui para mim, lembra da pilha de Daniel? Então, é possível calcular a DDP para a pilha de Daniel, ou seja, qual é a voltagem da pilha de Daniel? Vamos lá no slide? Então, o que eu vou ter? Eu vou calcular essa DDP, que é diferença de potencial, também chamado de FEM, quer dizer força eletromotriz, ou ΔE, delta de variação de potencial. Quando eu vou lá naquela tabela e capturo, pego o potencial de redução do cobre, é tabelado, ninguém precisa decorar isso, corresponde a mais 0,34 volts, e pego também o potencial de redução do zinco, que é menos 0,76 volts. E como é que eu calculo esse potencial? A fórmula é a seguinte, a gente pega o maior potencial e subtrai do menor potencial. Quando eu faço isso, o que eu vou ter? Cobre mais 0,34 e zinco menos 0,76. Então, a conta vai ficar, o cálculo, mais 0,34 menos 0,76. Conclusão, o ΔE dessa pilha vale 1,10 volts. Olha aqui para mim. Fácil ou difícil? Então, presta atenção. Os metais são os materiais que são mais utilizados na fabricação das pilhas. Mas só existe pilha de metal? Não, tá? Pode ter pilha de ametal também, mas os metais são os mais usados, porque são sólidos, né? Fáceis de serem manipulados ali. É mais simples ter uma pilha de metal. Os potenciais foram medidos comparando os metais com o hidrogênio. Foi criada uma tabela de potencial. Então, a partir disso, é possível identificar quem sofre oxidação e quem sofre redução nas pilhas aí que a gente conhece. Vamos ver um outro exemplo? Ó, eu quero criar uma pilha de prata e ferro. Dá uma olhada aqui para mim. Se eu for usar senso comum, quem é o metal que mais oxida? Dos que você conhece aí que eu coloquei? Prata e ferro. Quem é o metal que oxida fácil, que perde elétrons? Quem é o metal que é mais nobre, utilizado, por exemplo, para fabricar joias? Então, existe uma demanda da pessoa poder auxiliar, né, o seu entendimento quando ela tem conhecimento do que é cotidiano. Mas, olhando para a tabela, também é possível identificar, dá uma olhada. Prata e ferro, o nosso cotidiano, o nosso senso comum diz que o ferro é o metal que oxida mais. E é. Quando eu tenho uma pilha de prata e ferro, olha o que vai acontecer. Metal prata em solução de prata, metal ferro em solução de ferro. É o ferro que doa elétrons para a prata. Então, olha o que a gente vai ter aí. A gente vai ter uma pilha onde o ferro vai sofrer oxidação. Observa que ele vai de ferro 0 para ferro 2, perdendo 2 elétrons. E a minha prata metálica vai sofrer redução. Ela vai de prata mais 1 para prata 0. Então, o fluxo de elétrons vai de ferro para prata, assim como o desenho está mostrando. Então, é possível calcular a DDP dessa pilha? É. Como é que eu calculo? Olha aqui para mim. Maior potencial menos menor potencial. A fórmula é essa. Volta no slide. Então, o que eu vou usar? Ó? Maior potencial menos menor potencial. O maior potencial é o do ferro, mais 0,44. O menor é da prata, menos 0,80. Aí eu vou fazer o cálculo e vou ter a DDP dessa pilha como sendo 1,24 volts. Tudo bem até aí, pessoal? Vamos ver, então, dá uma olhadinha aqui para mim. Vamos ver, então, como é que é a implicação do uso dessas pilhas
para o nosso dia a dia. A gente tem a utilização das pilhas hoje como assim uma coisa fundamental na nossa vida, né? A gente não consegue viver sem as pilhas, concorda? Como é que a gente vai colocar o nosso celular para funcionar? Como é que a gente trabalha aí com os nossos computadores? Então, pilhas e baterias são coisas fundamentais no nosso cotidiano. Mas, quando a gente fala em pilha e bateria, a gente tem que entender que esses materiais, né, esses equipamentos, eles geram resíduo. E esses resíduos, então, eles devem ser eliminados, né, descartados. Então, a gente tem alguns tipos de pilha para apresentar agora para vocês e para a gente poder entender qual o impacto desses materiais no meio ambiente. Dá uma olhadinha lá no slide. Então, a gente tem a pilha de Leclanché, que é a pilha comum, é uma pilha que não pode ser recarregada, né? São aquelas pilhas que a gente compra e, infelizmente, ao final da utilização, a gente tem que jogar fora, porque as reações, elas se esgotam. Então, a reação ela é irreversível, ela tem um envoltório de zinco, com cátodo, né, de grafite no meio e uma pastinha de dióxido de manganês. Aí você vai falar, mas essa pilha é a mesma coisa que pilha alcalina? Ela é muito parecida com a pilha alcalina. Porém, a pilha alcalina, ela, no lugar desse NH4Cl aí, que é o cloreto de amônio, ela vai ter KOH, que é o hidróxido de potássio. Então, ela é uma pilha que dura mais. Um outro dispositivo também muito comum são as pilhas de mercúrio. As pilhas de mercúrio, elas têm um tampo de aço, com um corpinho de aço envolvendo o material que vai reagir ali dentro. Um ânodo de zinco, com um eletrólito de hidróxido de potássio e um cátodo, né, que é uma mistura de óxido de mercúrio e grafite. Gente, olha aqui para mim, mercúrio. Mercúrio é um metal pesado, extremamente tóxico. Então, imagina você usando essa pilha e o que você vai fazer com ela quando ela parar de funcionar. Aí vem aí uma chargezinha para a gente poder discutir, né? Dá uma olhada aí, ó. Papai, o senhor trouxe a pilha nova para o rádio. Ah, sim, toma aqui. E aí, mas o que eu faço com uma pilha velha? Então, isso é um grande problema, né? O uso das pilhas e as implicações sociais, né? O que fazer com essas pilhas quando elas param de funcionar? Olha aqui para mim, mesmo as recarregáveis, elas têm um tempo médio de vida. Então, a recarregável, ela não é recarregável para sempre. A gente sabe disso, né? A gente fala que a pilha vicia, né? Chega uma hora que a reação reversível, ela para de acontecer. Então, o que vai acontecer? Vai gerar, então, a necessidade de descartar essa pilha. Volta no slide. Atualmente, pessoal, nos países em desenvolvimento, como o Brasil, o consumo per capita chega a 5 pilhas por ano, ou seja, cada um de nós usa em média 5 pilhas. Nos países desenvolvidos, nós temos aí cerca de 15 pilhas per capita por ano. O consumo é 3 vezes maior que no Brasil. E o consumo mundial está na casa de 10 bilhões de unidades. É muita pilha para jogar fora. Mas aqui no Brasil existe uma resolução da CONAMA, que está em vigor desde 2008, né, a resolução é de 1999, que diz que é obrigatório que os estabelecimentos que comercializam pilhas e baterias, eles devem recolher as pilhas após a utilização e devem ser, então, responsáveis pela sua devida destinação. Só que a gente sabe que isso ainda não é uma realidade no Brasil. Então, muitas das pessoas que utilizam essas pilhas não sabem o que fazer com ela e acabam jogando no lixo comum. Por quê? Porque não encontram um lugar para devolver, porque não têm a consciência, né, social e ambiental de que deve fazer o descarte correto. Então, você imagina, uma sacola de lixo, né, aí lixo úmido, você joga a sua pilha lá dentro. Ele vai para esse montão de lixo aí, pessoal. Então, fica muito difícil a separação. Mas, se você fizer uma coleta seletiva, fica muito mais fácil separar esses dispositivos até para poder reciclar depois, porque já existem vários estudos, né, da reciclagem dessas pilhas e sabe-se que a grande parte dos materiais, né, desses metais que estão aí dentro das pilhas, né, tem pilha de cádmio, de cobre, de zinco, de mercúrio, essas pilhas com esses metais, então, elas podem ser recicladas e podem, então, esses metais voltarem a ser utilizados em outras coisas que não precisam ser jogados no meio ambiente, porque esses metais, eles contaminam, né, o meio ambiente, o lençol freático, então não é uma coisa muito bacana de se ver. Então, a dica é, vamos devolver as pilhas para que não haja contaminação ambiental.
Então, pessoal, agora é aprofundar o conteúdo, ler a teoria, ver os modelos de exercícios que aparecem, para que você possa treinar bastante, porque esse é um assunto muito recorrente em prova, no Enem, em concursos e vestibulares. Espero que você tenha gostado. Até uma próxima.